Bem-vindo ao nosso encontro para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar Deus é soberano, coronavírus não. E vamos ler a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 12, que nos dizem: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Deus é soberano. O Senhor, nosso Deus, Ele é eterno. Ou seja, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Deus é desde que antes que o tempo fosse contado, antes que o tempo existisse. Todas as demais coisas, seres, pessoas vieram a existir. Houve um tempo em que elas não eram. Deus é o único que pode dizer eu sou. Ele é o grande eu sou. Deus sempre foi e sempre será Deus, o mesmo Deus. Portanto, nós já percebemos uma absoluta diferença entre Deus e nós e todas as demais criaturas no que diz respeito ao tempo, porque Deus é eterno. Nunca houve um tempo em que ele não existisse. Houve um tempo em que nós não existíamos. Você, por exemplo, tem uma data em que você nasceu, um pouco antes você foi concebido no ventre de sua mãe, e antes disso você não existia. Bem assim, todas as criaturas, houve um tempo em que elas não existiam. O nosso Deus está acima de todas as criaturas, assentado no trono. Ao nosso Deus pertence a Ele o poder, a honra, a vitória, a majestade. Pertence ao nosso Deus todo o poder, um poder ilimitado. Deus não tem aquele conflito entre poder e querer. Não se aplica a Deus, por exemplo, querer fazer algo e não poder. Ele é todo-poderoso. Então, quando Ele quer, Ele faz. Deus também não tem aquele limite de se ver, de esbarrar diante de uma dificuldade que seja igual a Ele ou maior do que Ele. Não. Ele é todo-poderoso. Para Ele não há nada difícil nem impossível. Ao Senhor pertence toda a majestade, toda a glória. Digno e justo é que Ele receba honras, toda glória seja tributada a Ele, porque Ele é, por direito, o ser mais glorioso que há. O nosso Deus, nessa
neste poder, ele se assenta no trono. E assentado no trono, ele governa. Ele controla todas as suas criaturas. De maneira que tudo o que há no mundo está debaixo do controle de Deus. Nós sabemos que existe um reino satânico no mundo, mas esse reino não está em pé de igualdade com o reino de Deus, e não é um reino nem necessariamente paralelo ao reino de Deus, é um reino parasita, é um reino que quer o tempo todo, é um reino que está dentro, é um reino que quer o tempo todo se apropriar do reino de Deus, mas o reino de Deus é infinitamente maior e glorioso. Satanás não está no comando do mundo. O mundo não está no domínio de Satanás. O mundo está debaixo da soberania, do governo, controle mais absoluto do nosso único Deus. O mundo não está no controle dos governantes humanos, de pessoas que têm poder limitado, mas tem este poder porque Deus lhes concedeu. O mundo está no domínio absoluto de Deus. Então, quando nós ouvimos essas verdades e pensamos no coronavírus, nós precisamos fazer a seguinte afirmação, e é fundamental que a façamos: Deus está no controle deste vírus. No controle, Deus controla absolutamente aonde tudo isso vai chegar. Os estragos que tudo que esse vírus causará, Deus está no controle. Não tem nada acontecendo desde o lugar onde nós vivemos, ao nosso país, ao mundo, não tem nada acontecendo com relação a esse vírus e a nenhuma outra coisa que não esteja no comando de Deus. Deus está dirigindo o mundo, inclusive quanto ao coronavírus, e vai levar todas as coisas exatamente para o fim que Ele deseja. E o fim que Ele deseja é basicamente dois: a glória do seu próprio nome e o bem dos seres humanos. Eu e você não precisamos, e muitas vezes não somos capazes de entender tudo o que está acontecendo. Mas não é porque nós não entendemos que Deus deixa de estar no controle. Não, mesmo sem compreendermos. E muita coisa nós não entendemos. Então, eu quero me dirigir a você que foi infectado que contraiu o coronavírus e está se recuperando. Mantenha sua mente firme em Deus o tempo todo. Você precisa saber que Deus está no controle deste vírus, desta doença. Deus está no controle da sua vida e Ele vai levar a sua vida exatamente para onde Ele quer. Ele tem o controle sobre a sua vida. Nada vai acontecer contigo fora da vontade boa, agradável e perfeita desse Deus infinitamente bom e santo. Confie em Deus de todo o seu coração. A você que está com medo, e com toda razão, de contrair o vírus, confie em Deus. Confie que o Senhor está no comando, no cuidado e na proteção de sua vida. Confie a sua existência, confie a sua integridade, a sua saúde a esse Deus que está assentado no trono, que está presente em todos os lugares, que te ama com amor eterno e que controla a sua vida. Quero também me dirigir
a familiares que estão cuidando de pessoas com o vírus e tem medo de contraírem e tem medo de que a doença evolua para um quadro mais grave e até mesmo de perder entes queridos. Você precisa se entregar e entregar os seus entes queridos nas mãos do nosso Deus soberano. Orar a Deus de todo o seu coração, pedir ao Senhor a sua intervenção majestosa e cuidadosa sobre a vida destas pessoas que você ama. Você precisa também saber que agrada o coração de Deus o fato de você estar cuidando de pessoas enfermas neste momento, de você estar sendo instrumento de Deus para manifestar o seu amor e o seu cuidado sobre estas vidas que estão enfermas. Então, cuide com todo zelo, com todo amor, com toda dedicação e com toda responsabilidade sobre a sua própria vida, se protegendo de todas as maneiras que você pode. Também quero me dirigir às autoridades que tomam decisões que alcançam a vida de tantas pessoas, autoridades de maneira geral, autoridades políticas, autoridades de saúde, autoridades de forma geral, que têm sobre os seus ombros uma responsabilidade enorme e que muitas vezes se veem desanimados e fatigados diante da falta de apoio e de compreensão de tantos. Confie em Deus, se refugiem nele, peçam sabedoria a este Deus soberano, busque em Deus forças, façam tudo para a glória de Deus e para agradar a Deus acima de todas as coisas. Busquem, Deus está no controle da vida de vocês, dos senhores autoridades, dos profissionais de saúde. Glorifiquem a Deus através do ofício de vocês, confiem neste Deus que tem o mais absoluto controle desse vírus. O vírus não é soberano, não podemos olhar para ele dessa maneira porque ele não é soberano. E se olharmos para ele como algo soberano, absoluto, nós vamos nos desesperar. E ele vai passar a ser uma espécie de Deus a nos dominar. E não pode ser. E não é. Só temos um Deus, o Senhor, Yahvé, o Criador dos céus e da terra, assentado no trono, cuidando e conduzindo todas as coisas para a glória do seu nome e para o bem das nossas almas. Que Deus te abençoe, te proteja e te livre e te dê fé para confiar nele de todo o teu coração.